Aleluia, graças ao Senhor. Digno é o Senhor para todo sempre. Aquele que nos comprou para si, através do seu sangue. Isso com um propósito, para a sua glória. Bendito seja o nosso Senhor. Irmãos, antes de comermos do pão e tomarmos desse cálice, gostaria de considerar rapidamente com os irmãos uma palavra aqui em Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5 nos diz: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também nós temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus, Ele demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Aleluia. Graças ao Senhor pela sua bendita palavra. Irmãos, nesta manhã, nós estamos aqui reunidos mais uma vez diante da mesa do Senhor. Como nós precisamos ter o nosso coração atraído pelo nosso Senhor nesta manhã. Não somente para cantarmos, orarmos, mas também para nos alimentarmos dele. Comermos do Senhor, bebermos do Senhor. Esta é a vontade do nosso Senhor. Que nós, nessa manhã, estivéssemos aqui neste lugar, em memória dele. Esse é um ato que nós não fazemos aqui por uma questão de religiosidade. Isso não é por causa da nossa agenda, que nós temos aqui todos os domingos. Mas não, é em memória do Senhor. Eu gostaria apenas rapidamente considerar com os irmãos esses primeiros versículos do capítulo 5, quando diz: portanto, sendo justificados pela fé, ou seja, o que ele está tratando anteriormente, no capítulo 4, ele diz, quer dizer, portanto, sendo justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós voltarmos para o Éden, nós vemos que o desejo da inclinação
do homem ali no Éden, ele era o que? De obediência a Deus. Mas por causa da queda, essa inclinação, ela passa a ser uma inclinação de desobediência, de rebelião, de luta contra Deus, de batalha contra Deus. Mas, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que, portanto, sendo justificados, quer dizer, algo que já aconteceu, um fato, nós somos justificados. E justificação não é como a nossa santidade, que é um processo, não é como conhecermos a graça e conhecermos o Senhor, que nós vamos crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor, mas é um ato, é algo que ocorreu. Ou seja, portanto, nós já fomos justificados mediante a fé. E por causa disso, nós temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo. Ele não deixaria essa questão do pecado de lado, Ele não colocaria isso debaixo do tapete. Mas o que é que Ele fez? A sua ira se levanta contra o pecado. E Deus, em um momento onde essa ira se levanta, que Ele derrama essa ira, então Ele levanta a sua mão para desferir um golpe final sobre o pecado, sobre toda a humanidade, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No momento então que Ele levanta a sua mão para desferir esse golpe sobre toda a humanidade, sobre o pecado que assolava toda a humanidade, esse golpe, ele atinge tão somente aquele pelo qual nós viemos aqui nesta manhã adorar. Aquele tão somente o qual nós viemos aqui nesta manhã para prestar-lhe culto. Aquele, o nosso Senhor Jesus Cristo, ali naquele madeiro. Nós sabemos que todo esse golpe, toda essa ira caiu sobre Ele. Portanto, Ele é capaz de nos reconciliar com Deus. Nós sabemos que, em primeira instância, a questão da reconciliação, ele é um ato diplomático. Nós sabemos que se existe uma guerra, se há uma contenda entre dois países ou duas pessoas, seja o que for, há necessidade, quer dizer, de um terceiro para realizar, para intermediar esse ato diplomático. E nós sabemos que, quando alguém vai fazer isso, ele não pode ser nem de uma parte e nem de outra. Porque senão, uma das partes pode dizer, olha, você está favorecendo o outro. Ou então, da mesma forma, o outro falar, você está favorecendo a outra parte. Mas é muito impressionante, porque o nosso Senhor Jesus, Ele não é diferente nem de um e nem do outro, mas pelo contrário, Ele se identifica com ambos. Por um lado, nós não podemos dizer que Jesus, Ele olhou somente o lado de Deus, porque Ele é homem, Ele se fez carne entre nós. Por outro lado, Deus, Ele não poderia dizer, Jesus, Ele não pode, Ele não tem direito para isso, mas Ele é Deus com Deus. Portanto, somente o nosso Senhor Jesus é quem poderia, nesta manhã, nos dar essa condição de estarmos diante da sua mesa e podermos comer a sua carne e beber o seu sangue. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus porque nesta manhã nós fomos reconciliados e agora nós temos paz com Deus. Nós não temos paz com Deus somente porque cessou essa ira do Pai contra nós. Nós não temos paz com Deus porque agora nós podemos ir diante de Deus. Não, nós só podemos ir na direção de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deus, Ele não pode olhar diretamente para nós, colocar os seus olhos em nós, sem antes olhar para o seu Filho Jesus, aquele que tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Mas através do seu Filho Jesus, Ele pode olhar para nós e ver como se nós nunca houvéssemos pecado. Totalmente livres, considerados justos, justificados, pois nós temos paz com Deus. Irmãos, não é somente a questão de termos a paz de Deus,
mas é termos paz com Deus, é estarmos em paz com Ele. E agora, por causa dessa paz, nós podemos ser favorecidos por Deus. Agora sim Ele pode, quer dizer, o pecado, a queda já não é mais esse impedimento para esta comunhão, para esta amizade, assim como Deus tinha lá no Éden, no qual todos os dias o homem ele poderia desfrutar desta amizade com Deus. Ele podia ver a glória de Deus, não em sua totalidade, mas com certeza ele via dessa glória. O homem ele estava envolto por esta glória, ele desfrutava desta comunhão. E em Cristo Jesus, nós podemos novamente nos achegarmos a Deus, somente através dele. Veja só o que o texto diz: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também nós temos acesso, ou seja, nos foi dado esse acesso, pela fé a esta graça. E olha só o que ele diz: na qual estamos firmes. Ou seja, nós estamos fixos nessa graça. Nós estamos firmados na graça e pela graça. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, nós estamos fixos, firmes, nós estamos fundamentados nesta graça, na qual nós estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós nos alegramos, nós nos exultamos na glória de Deus. O que é nos alegrarmos na glória de Deus? Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver aquilo que Paulo diz, de nós desfrutarmos daquele antigozo, é nós termos uma percepção daquilo que é a glória de Deus, a glória para a qual nós fomos chamados. Jesus, ele nos comprou tendo essa finalidade para a sua glória, mas aqui ele fala que nós nos alegramos, nós podemos contemplar esta glória. Ele diz que nos regozijamos na esperança. A palavra esperança aqui é exatamente essa confiança, essa certeza da glória de Deus. Quer dizer, parece que ele não usa aqui essa questão da santificação. Quer dizer, ele parece que pula um processo, né? Ele vai aqui da questão de sermos justificados e já nos conduz direto, quer dizer, para essa esperança da glória. É porque a necessidade que nós temos dessa esperança da glória, desse vislumbre, de termos na nossa mente aquilo que nos aguarda. É por isso que o próprio Paulo, ele vai falar, quando ele, ali no caminho de Damasco, nós podemos ver, quer dizer, alguém que já havia tocado esta realidade, alguém que já tinha visto desta glória, não em sua totalidade, mas nós sabemos ali que ele estava, quer dizer, por volta do meio-dia, quando ele cai do cavalo, ele diz que viu uma grande luz. Talvez nós podemos, não, ele apenas viu um grande clarão, algo que inclusive o deixou cego. É como nós olharmos para o sol no meio-dia, em sua, como diz, refulgência. Não foi só isso, irmãos. No meio daquele clarão, ele viu algo mais. Ele pôde ver o rosto do nosso Senhor. Porque ele diz: quem és, Senhor? Ele não perguntou que clarão é esse, que luz é essa. Não, mas ele disse: quem és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ah, irmãos, como precisamos desse vislumbre da glória do nosso Senhor. Como precisamos, ao reunirmos aqui nesta manhã, ao comermos este pão, ao tomarmos este cálice, assim como o texto que foi lido aqui no início desta reunião, como precisamos ter os nossos olhos abertos e vermos o Senhor,
contemplarmos o nosso Senhor, termos um vislumbre dessa glória do nosso Senhor, porque essa face do nosso Senhor, ela é transformadora de caráter. É ela que sim, quer dizer, que traz essa santidade para dentro de nós, essa face transformadora, olhando para Ele firmemente, né? Quer dizer, como um espelho, nós somos transformados por essa imagem do nosso Senhor, aquela imagem ao qual nós fomos feitos, a imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos isso por causa do pecado, mas em Cristo Jesus, o Senhor deseja que nós venhamos ser restaurados nesta imagem e semelhança do nosso Senhor, sermos como Cristo Jesus. O Senhor deseja que nós não apenas possamos ver esta imagem do Senhor, mas também que possamos refletir esta imagem. Isso é o desejo dele, irmãos. Oh, quanta graça nós podemos ver nesse ato tão glorioso do nosso Senhor Jesus. Ele diz: regozijemos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Parece que já está bom demais, né? Maravilhoso demais. Seria o suficiente nós lermos até aqui e daqui nós voltarmos regozijantes para o nosso lar. Mas ele diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Se parece que, como se diz, até o versículo 2, tudo bem. Mas quando ele diz não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações. Como gloriar nas tribulações, irmãos? As tribulações, na realidade, elas servem para provar que, de fato, nós temos paz com Deus. Pois nas tribulações, nós somos tentados a voltar a lutar novamente contra Deus. Dizer, por que Deus? É Deus que está fazendo isso, Deus está pesando a sua mão. E nós começamos então a murmurar, a lutar contra Deus. É por isso que ele diz que não somente isso, mas também nos alegrarmos na tribulação. Irmãos, se nós estamos lutando contra Deus novamente, saiba, nós estamos lutando com alguém que não está lutando contra nós. Isso, de uma vez por toda, está resolvido. Nós temos paz com Deus. Agora, o que o texto diz aqui é que 3 virtudes são formadas em nós, quando nós temos paz com Deus, e que nós passamos pelas tribulações, mantendo a paz com Deus, desfrutando da paz com Deus. Ele fala que isso vai gerar em nós essas experiências maravilhosas, essas virtudes maravilhosas. Primeiro, perseverança. A palavra aqui, a ideia é de nós estarmos debaixo, é permanecermos. É como alguém que está carregando uma cruz e ele permanece debaixo dessa cruz. O exemplo do nosso Senhor Jesus. Eu sei que nós cantamos aqui, eu amo a mensagem da cruz, né? Até morrer eu vou proclamar. Mas quando essa cruz é a cruz do nosso Senhor Jesus? Mas e quando essa cruz é a nossa cruz? Ela está colocada sobre nós. Nós continuamos amando a mensagem da cruz? É isso que ele está dizendo, nós precisamos perseverar, né? Estarmos em paz com Deus e nos alegrarmos, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Isso vai gerar perseverança em nós. Nós poderemos continuar, avançarmos,
naquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus. E mais, ele diz que essa perseverança, ela produz experiência. Aqui é caráter aprovado. É a mesma palavra que nós vamos encontrar lá em Timóteo, no capítulo 2, no verso 15. Paulo, ele estava preso. Timóteo, ele sofria pressões. E qual é a palavra de Paulo para ele? Para ele se apresentar com um caráter aprovado. É aquela ideia de uma moeda, você verificar se ela é falsa ou se é verdadeiro. Mas hoje é muito fácil. Nós temos a Casa da Moeda que imprime, existem os relevos, você olha, nas notas também tem os detalhes, você olha, mas naquela época não. As moedas não eram tão uniformes como nós temos hoje, elas eram irregulares. Então, a única maneira de saber se aquela moeda realmente era verdadeira ou não, quando havia alguma dúvida, era levar para quem fazia, o ferreiro. E ali, então, através do seu som, o som que ela emitia, ele podia dizer, é verdadeira, ou então é falsa. Quer dizer, fala exatamente, quer dizer, do que é que sai de nós quando nós estamos passando por lutas, tribulações. Isso vai definir se verdadeiramente nós temos paz com Deus. Isso vai definir realmente, quer dizer, o nosso caráter. Se nós somos caráter, nós temos um caráter de servos, se nós temos um caráter de filhos, filhos da luz, daqueles que realmente, quer dizer, foram lavados, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, quando nós olhamos aqui para o texto, diz que esse caráter aprovado, ele vai produzir esperança. E a esperança não nos envergonha. Porque o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. A esperança não nos envergonha. Por quê? Porque a nossa esperança, ela não está na nossa capacidade. A nossa esperança não está centrada em nós, mas está naquele que um dia ele veio, ele deu a sua vida, e que lá houve um grito de tetelestai, está consumado. Aquilo que ele fez foi totalmente completo. Aquilo que ele fez foi totalmente suficiente. É por isso que nós não precisamos remover da esperança. É por isso que nós podemos permanecer firmes. Eu gostaria de concluir lendo aqui um texto, antes de cearmos, que está em Filipenses, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3. Nós sabemos que diante das lutas, das tribulações, de tudo aquilo que nos advém em termos de circunstâncias, isso nos perturba, isso nos inquieta, isso nos traz dores. Nós choramos, nós ficamos inquietos por causa das lutas, tribulações, mas nós não perdemos a esperança. E nós temos uma viva esperança. E essa esperança, de fato, ela é uma pessoa, é o nosso Senhor. E veja o que o texto diz em Filipenses capítulo 3, no verso 20. Diz, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual Ele é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo. Quer dizer, Paulo ele está falando aqui que nós somos uma colônia do céu aqui na terra. Já pensou sobre isso, irmãos? Nós somos uma colônia celeste aqui na terra. Por enquanto nós estamos nesse corpo vil, é o que ele diz aqui,
Mas a nossa esperança é que esse Senhor virá e Ele transformará esse corpo vil em um corpo tal como Ele é. Assim, tal como Ele é, nós o veremos, mas nós também seremos transformados, tal como Ele é, em um corpo glorioso. Bendito seja o nosso Senhor. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, meus amados. Rogo a Evode, rogo a Síntique que sejam da mesma mente no Senhor, e admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajuste essa mulher. Fala daquelas questões práticas que nós precisamos ajustar em nossa caminhada. Ele está falando de algo prático, de algo que na nossa caminhada nós vamos ter dificuldades, tribulações, situações nas quais nós precisamos da graça do Senhor para lidar. Isso precisa ser corrigido. Porque ele diz que essas pessoas estão no livro da vida, ou seja, já foram ganhas pelo Senhor, são salvas em Cristo Jesus. Portanto, precisam ser ajustados para que possamos avançar. Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, irmãos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Aleluia, graças ao Senhor. Irmão, nós podemos ver que nesse texto, não somente agora temos paz com Deus, mas também nós podemos desfrutar dessa paz de Deus. Graças ao Senhor. Se nós dizermos, quer dizer, mas o que nós podemos, de maneira prática, o que de fato isso deseja trazer, quer dizer, para nós nessa manhã? Qual a lição prática que nós precisamos ter nesta manhã, quando nós olhamos para esse texto? Quer dizer, algo que Cristo já fez por completo. Todas as provisões que nós precisamos, nós temos em Cristo Jesus. Irmãos, então existe algo que precisa ganhar o nosso coração nesta manhã. Gratidão. O que é que nos difere de um ateu? É que no final do dia, nós podemos agradecer a Deus. Nós temos alguém para agradecer. Nós temos alguém que fez algo, que nos deu mais um dia e que nós podemos agradecer. Quando nós olhamos para esse texto, quer dizer, a grandeza daquilo que Cristo fez em Cristo Jesus, a maneira, quer dizer, como Cristo tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário, a maneira como Ele está trabalhando em cada um de nós. Eu tenho certeza, cada um de nós temos uma experiência, seja de tribulação, de luta, de angústia, seja no relacionamento, seja numa questão de doença, seja na questão do trabalho, seja na questão de finanças, enfim, em algum aspecto da nossa vida, nós estamos passando em alguma fase desse processo, no qual o Senhor está trabalhando em nós, e Ele trabalha em nós de uma maneira eficaz. O que nós precisamos nesta manhã? Voltar para o nosso Senhor com um coração grato. Não esquecermos desse ato tão precioso do nosso Senhor Jesus. É exatamente isso que a mesa do Senhor nos fala. É que nós precisamos, em memória do Senhor, estarmos aqui nesta manhã, comendo deste pão, tomando deste cálice, sabendo que somente nele nós podemos ter vida. Não há vida fora do Senhor Jesus. Não existe. E nesta manhã, o Senhor deseja que nós venhamos nos alimentar dele. E mais do que isso, se revelar a nós de uma maneira tão graciosa, de uma maneira tão bondosa, que ao tomarmos deste pão,
nós possamos de fato ter os nossos olhos abertos. Esse é um pão partido entre nós. O nosso Senhor, Ele se deu por nós. Que nesta manhã nós possamos voltar ao Senhor com um coração grato. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nesta bendita manhã, Senhor. Senhor, te louvamos, Senhor, porque nesta manhã nós podemos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, algo que era impossível a nós ou qualquer outra pessoa, mas o Senhor fez. O Senhor se esvaziou da sua glória. O Senhor não usurpou o fato de ser igual ao Pai, mas o Senhor se esvaziou, tomou a forma humana. O Senhor viveu aqui nesta terra. O Senhor experimentou o que é padecer, o que é sofrer, pela minha causa, pela causa aqui dos meus irmãos. O Senhor nos reconciliou novamente com Deus. Senhor, e nesta manhã, nós queremos, Senhor, com este culto, dizer a Ti, Senhor, o quanto nós somos gratos a Ti, Senhor. Senhor, não tem, Senhor, palavras a qual, Senhor, nós possamos expressar, Senhor, que venha traduzir, Senhor, esta gratidão do nosso coração. Senhor, mas nós queremos nesta manhã nos render diante do Senhor. Senhor, e poder contemplar o Senhor. Senhor, poder ver um vislumbre da Tua glória, Senhor. Oh, Senhor, ajuda cada um de nós aqui nesta manhã, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos, Senhor, render a Ti, Senhor, todo o nosso ser, ó Deus. Senhor, reconhecer, ó Deus, que se não fosse o Senhor, nós estávamos condenados eternamente ao inferno, Senhor. Senhor, mas nesta manhã, como aqueles que foram lavados e redimidos pelo Teu sangue, Senhor, nós queremos aqui, Senhor, cantar o hino da vitória, Senhor. Senhor, nós queremos nesta manhã, Senhor, dar toda a glória, todo o louvor a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, comer deste pão e beber deste cálice, Senhor, com a nossa viva esperança no Senhor, sabendo que um dia o Senhor voltará, Senhor, para que nós estejamos continuamente com o Senhor e poder ver o Senhor face a face, Senhor, contemplar a Tua face, desfrutar da Tua face, Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre, Jesus. Aleluia.